3, 2, 1, bora gravar! Galopo não está à venda no São Paulo? Eu vou trazer detalhes para vocês dessa história, dessa sondagem dos Estados Unidos, os planos da diretoria para o jogador e se o jogador de repente toparia deixar o São Paulo agora. Vou trazer todos esses bastidores para vocês dessa história do Galopo, artilheiro do time, um dos artilheiros do Paulistão 2023. Aliás, por falar em artilheiro, vou falar do Endrick, que sofre aí com uma falta de gols, uma seca de gols, 10 partidas. Ontem o Abel Ferreira revelou que ele chorou depois da substituição, mas o Palmeiras tem, claro, todo um cuidado com o jogador, vai blindar o jogador e o elenco palmeirense abraça o jovem de apenas 16 anos. Também vou trazer uns bastidores da academia de futebol para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Você que está sempre aqui com a gente, de repente não é inscrito, consome os conteúdos, é só se inscrever e ativar as notificações, beleza? Não esquece também de usar o cupom mais utilizado da Centauro, que é o Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos. Olha o QR Code aí na tela rodando para vocês e o link que está todos os dias na descrição dos vídeos por aqui, beleza? Deixa eu falar essa história do Juliano Galopo, né? O Galopo teve umas sondagens de alguns clubes da MLS, vira e mexe tem gente perguntando, consultando a situação do Juliano Galopo, que é um jogador que tem muita projeção, né, na Argentina. Era um jogador que desde o Banfield já vinha despertando o interesse do mercado. É claro que quando você chega uma informação de que o jogador não é titular absoluto do clube, o mercado naturalmente se movimenta. E alguns clubes da MLS consultaram, né, com uma possibilidade de 8, 10 milhões de dólares, né? Esses valores eles nunca são fechados, né? Você nunca tem um valor ali porque não chegou a ter nenhum documento de um clube oficial fazer uma proposta para o São Paulo em relação a valores. Isso fica muito no papo de bastidor, né? Então o papo de bastidor é 10, 8 de dólares, que seria a possibilidade de venda, né, de uma proposta, uma possível proposta para o Galopo nesse momento. Bom, o São Paulo não quer vender o Galopo. O Galopo não está à venda no São Paulo. O São Paulo contratou o jogador, fez um investimento de 4,5 milhões de dólares através de um investidor, mas o São Paulo quer um retorno esportivo do Galopo primeiro, antes de pensar em fazer qualquer tipo de negócio. Então assim, a diretoria não vai colocar o Galopo à venda. Mas 4 pagou 4, de repente 8, pode ser um lucro. O São Paulo entende que o jogador está vivendo um grande momento e que esse grande momento pode se transformar em resultado esportivo. Então o São Paulo, a partir do momento, isso quem me disse foi um diretor importante do clube, a partir do momento que o São Paulo faz um investimento, o São Paulo não compra o Galopo pensando que vai vender pelo dobro ou quase pelo dobro. A ideia do São Paulo é que o jogador tenha performance e que o jogador possa dar ao clube um resultado esportivo. Mas o jogador não é titular absoluto. Calma, isso aí é uma questão de comissão técnica. Nós estamos falando de diretoria fazendo plano de carreira para o jogador. Tem a ver, claro, evidente, com a questão do jogador dentro de campo e do desempenho que ele pode ter jogando no time titular. O pensamento da diretoria é que o jogador está se desenvolvendo, que o jogador está vivendo o melhor momento dele desde que chegou ao São Paulo, e o São Paulo quer esse tipo de retorno do jogador, uma performance dentro de campo. Hoje ele é o artilheiro do time. O desempenho do Galopo até aqui é extraordinário. Nesse começo, né? Nós estamos pegando um recorte do começo do Campeonato Paulista, né? Ainda vai chegar a fase final, ainda vai chegar o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, todas as competições que o São Paulo vai disputar. Mas o São Paulo tem esse plano com o jogador de ter o retorno esportivo para depois você pensar numa venda. E do lado do jogador, o Galopo não é um jogador que quer sair hoje do São Paulo. Pintar proposta de MLS, de clube árabe, os clubes que vem sondando, que é o tipo de mercado que vem sondando o Galopo nesse momento está muito feliz no São Paulo. Está muito feliz, está adaptado a São Paulo, está com a família em São Paulo, mora perto do CT, está sempre ali na casa do Ferrarese, está recebendo o Caleri na casa dele. Inclusive o Caleri, para reformar a casa dele, ele também
ficou um tempo na casa do Galopo. Então, assim, é uma adaptação muito grande que está acontecendo e que ele está muito feliz no São Paulo. É claro que nós estamos falando aqui diante de uma sondagem, de algo que não partiu para nada oficial, mas o São Paulo não tem interesse, mesmo chegando à janela do meio do ano, em vender o jogador. Quer um resultado esportivo. Deixa seus comentários aqui se está certo esse pensamento da diretoria em relação ao Galopo. E agora eu vou falar sobre o Endrick, né, que é um jogador que está há 10 partidas sem marcar. É um jejum que para o Endrick, que sempre foi artilheiro da base, sempre foi goleador na seleção de base, é um momento terrível, né? Um jogador que vive de gols, né, perde a confiança, sente, né, porque é muito jovem, chegando ao profissional. Da maneira que o Endrick chegou o ano passado no profissional, fazendo gols em jogos importantes, como foi no Atlético Paranaense, naquele jogo que até o Palmeiras poderia ser campeão matematicamente, e o Endrick entrou e arrebentou, né? O final de ano do Endrick na Série A do Brasileirão foi espetacular, mas esse ano ele entra num jejum. E o Palmeiras, nesse momento, quando o Abel Ferreira vai até a coletiva e diz que ele chorou, que ele, né, tá abalado, aquela coisa do colete por cima do rosto no banco de reservas, está mostrando, né, com gestos, mostra que está incomodado. Isso não é de agora. Eu, por exemplo, já percebi em outros jogos do Palmeiras desse ano que o Endrick sai, quando ele sai bastante decepcionado, né? Então o jogador está mostrando para todo mundo qual é o sentimento. E aí é que entra o Palmeiras, que já vem trabalhando nos bastidores, e o Palmeiras tem profissionais que acompanham isso de perto. Lá no Visita do Palmeiras, a gente falou com o Cícero Souza que o Palmeiras tem uma psicóloga, o Palmeiras tem uma equipe, o Palmeiras cuida muito do lado humano de cada jogador, e não vai ser diferente, não está sendo diferente com o Endrick. Todo o cuidado com o jogador que é muito jovem, 16 anos, e o Abel vai dar tranquilidade para o jogador, para passar confiança para que ele possa desempenhar. O Palmeiras quer tirar um pouco o peso dessa coisa de tanto que se fala do Endrick, que não marca gols e tal, para não dar o jogador ainda mais essa questão de ficar ansioso, de querer logo fazer o gol. Dá tranquilidade e quer que o jogador mantenha a confiança. E aí entra o profissional que é do campo, que é no caso do Abel Ferreira, a comissão técnica, diretoria, e entra também o profissional fora do campo, que são os psicólogos, que é a equipe especializada que o Palmeiras tem, que ajuda o jogador nesse momento. Sem contar que o elenco, né, os jogadores estão fechados para blindar o Endrick, para dar tranquilidade, passar para ele confiança. O Endrick está cercado, né, de pessoas ajudando. É a comissão, é a diretoria, são os jogadores fechados com ele e, claro, esses profissionais que estão nesse dia a dia com o Endrick. Ou seja, o Palmeiras tem uma estrutura, o Palmeiras se preparou para isso. E se o Palmeiras hoje dá esse suporte ao Endrick, é porque é um clube que se planejou para isso. E um jogador de 16 anos que já foi vendido para o Real Madrid, que com os 18 anos vai para a Europa, né, para jogar no maior clube do mundo, o Palmeiras está dando suporte, está dando toda tranquilidade para que o jogador não sinta, e é muito jovem, é um garoto ainda, e logo logo vai sair esse gol e aí pronto, né? Vira essa página e segue sua trajetória, seu caminho dentro do Palmeiras, beleza? Palmeirenses, deixe seus comentários aqui em relação a essa questão do Endrick. Eu vou dar aqui a minha opinião muito simples aqui, eu acho que não tem que ficar dando muita manchete para o fato do garoto estar sem marcar gols, mas o Palmeiras está certíssimo de blindar, de passar tranquilidade, de passar confiança em todos os setores nesse momento. Beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto.